Antes desse dia ninguém podia nos dizer de onde viemos e para onde vamos. Mas pelos olhos do profeta Deus revelou para nós. Antes que Deus fosse Deus, até chegamos ao futuro lá. Boas novas sendo anunciadas, sei que muito em breve raptado serei. O anjo de Deus está aqui, guiando nossas almas ao invisível, o inaudível, o inconcebível. Fé para crer no impossível, neste novo dia. Bom dia, meus queridos irmãos, estamos de volta, continuando aqui o nosso assunto. Como eu havia prometido, eu vou ler aqui aonde o irmão Branham fala, lembrando do programa anterior, onde o irmão Branham fala que se Jesus não vem visivelmente, nós seremos falsas testemunhas. Está aqui na mensagem Segunda Vinda de Cristo, pregado no dia 17 de abril de 1957. O irmão Branham diz assim, já vamos direto ao assunto aqui, vamos ganhando tempo aqui. O irmão Branham diz assim: agora, isso parece talvez uma escritura muito esquisita para se ler quando falamos na segunda vinda de Cristo. Mas está falando de sua segunda vinda. Este grande texto que temos aqui diante de nós agora é um dos textos mais vitais em toda a Sagrada Escritura. Não há nada tão importante como a segunda vinda do Senhor Jesus. Se Ele não vem, seremos então falsas testemunhas. Eu vou parar um pouquinho aqui, depois eu continuo lendo. Então veja bem, lembrando o que falamos ali. Primeira vinda anunciada lá no Velho Testamento, que haveria um precursor. Esse precursor estava ali em Malaquias capítulo 3, não no 4. Malaquias capítulo 3, primeiro precursor, que viria para preparar o caminho para o Senhor. Certo? E ele vem, prepara o caminho. Esse foi João Batista. Certo? Agora, Deus vem no ministério do profeta desta era e profetiza. E diz em Malaquias 4 que ele enviaria Elias novamente, porque João, se você ler a Bíblia, em Mateus capítulo 11, ali, você vai ver Jesus falando que João Batista era o Elias que havia de vir. Esse Elias, esse espírito de Elias que deveria ser repetidos por
várias vezes, 4 vezes na Escritura, Deus prometeu que ele viria, aquele espírito de Elias, precursar a primeira vinda, viria precursar a sua segunda vinda, viria com Moisés e Elias, em Apocalipse 11. Tudo é o espírito de Elias fazendo esse trabalho. E quando os discípulos que foram mandados ali perguntar se os próprios discípulos de João, né, que foram lá, João tinha pedido, depois que João tinha sido preso por Herodes, por causa da condenação daquele casamento ilícito que ele fez com a Herodia, ele mandou prender João Batista, e João Batista ali na cadeia, cumprindo aquela escritura que disse assim, quando João apontou o dedo para Jesus e disse assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, seguiu-o e disse assim, agora importa que ele cresça e eu diminua. Eu estou falando o que o irmão Branda disse, que quando João estava no cárcere lá, ali João estava naquela fase de diminuição, porque Jesus, sabendo disso completamente, quando os discípulos chegaram perguntando se era ele mesmo ou se deveria esperar outro, Jesus não começou ali a falar, que isso, fala para João lá que ele está duvidando, que isso, ele não apontou o dedo lá no rio para mim, ele não disse que eu era o... Não, Jesus não fez isso. Jesus falou assim, olha, diga para João, vá lá, diga para João que os cegos veem, os surdos ouvem, os aleijados andam e o evangelho é pregado aos pobres. Pronto. Faça assim. Vai lá e diga só isso para João, que ele já vai saber se é eu ou se não é. Quando eles viraram para ir embora, quando eles voltaram embora, Jesus começou a dizer à multidão, o que vocês saíram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? O que vocês saíram, um homem vestido de trajes finos? Não. Vocês saíram ver a um profeta? Sim, digo-vos, mais que um profeta. Porque esse é de quem está escrito. Veja, que viria preparar o caminho. Se vocês quiserem dar crédito, esse é o Elias que havia de vir. Jesus falou isso. É muito interessante porque quando perguntaram para João se ele era, olha que coisa maravilhosa, quando perguntaram para João se ele era Elias, e João falou assim, não, porque um profeta nunca aponta para si mesmo, ele sempre aponta a escritura que se refere a ele. Então quando eles perguntaram, és tu Elias? Ele disse não. Mas quem és tu então? Porque o Herodes lá mandou perguntar. Você é um dos profetas que ressuscitou? Você é Moisés? Quem és tu? Ele disse, diga que eu sou a voz do que clama no deserto. Ele citou a escritura se referindo a ele, lá em Isaías. Pois bem, então, o profeta desta era está em Malaquias 4. Veja, e ele, quando João ali na cadeia estava diminuindo, por isso ele mandou perguntar.
estava em diminuição, porque ele tinha dito, agora convém que ele cresça e que eu diminua. Um homem diminuindo, entendeu? Sujeito, às vezes, a ter um deslize na mente ali, uma certa dúvida ali, vamos dizer. Por isso ele mandou perguntar se era Jesus, sendo que ele tinha apontado que era. Mas Jesus não disse que... Jesus chegou a dizer assim, quando ele estava falando a respeito de João, João Batista foi o maior profeta nascido de mulher que já veio. Por que João Batista foi o maior? Qual o motivo de João Batista ser o maior? João Batista não realizou nenhum milagre. Você não tem relato na Bíblia de que João Batista fez grandes milagres, operou grandes maravilhas no seu ministério. Ele era um homem que, diz o profeta, que ficava 2 meses sem tomar banho, e de quando em quando ele ia lá no Jordão e começava a gritar lá: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Qual a parte que fez João Batista ser o maior dos profetas que Deus enviou? Sabe qual foi a parte? É que os outros profetas diziam assim: assim diz o Senhor, sucederá isso, sucederá aquilo, acontecerá isso e isso, e tudo eram profecias verdadeiras, e tudo aconteceu que aqueles profetas falaram. Eles eram profetas grandes também, grandes profetas que profetizaram os eventos futuros que ia acontecer. Mas por que João Batista foi o maior? Qual o motivo dele ter sido o maior? É porque João Batista, quando ele estava batizando lá na água, ele não precisou dizer assim: olha, vai acontecer isso, aquilo. Quando o Messias vier, eu digo, acontecerá isso, isso e aquilo outro. Não. João Batista viu ele na sua frente e apontou: olha ele aqui. Isso é que fez a grandeza. Porque veja bem, o profeta que reconheceu a vinda, a primeira vinda, o privilégio do primeiro homem reconhecer o Messias diante de si, diante da sua frente, diante de si, e poder apontar o dedo. Ele não vai vir, não. Ele está aqui. Aí ele aqui, ó. Esse é aquele que havia de vir. Ele já está aqui, na minha frente. Veja, é por isso que ele foi o maior. O maior profeta, Jesus disse. Pois bem, e ali Jesus até disse uma profecia assim. Ele disse assim: João Batista foi o maior dos profetas, mas o menor no reino de Deus será maior que João Batista. Porque ali Jesus disse, depois quando ele começou a pregar, ele disse para os discípulos: o reino de Deus está entre vós. Agora tenta imaginar você sendo
vamos dizer, você tendo o rei em casa, tendo o reino de Deus na sua vida, Deus reinando sobre a sua vida. Por isso que é grandioso fazer parte do reino de Deus. Você sendo governado pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ser súdito desse grande reino estabelecido, concluído, porque isso era a conclusão que Deus queria, era a oração que Jesus ensinou, agora está ali concretizada, a resposta da oração: Pai nosso que estais nos céus, venha a nós o teu reino. Imagina. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurado é aqueles a quem Deus toma por filho, por filha de Deus, por filhos e por filhas do seu reino. Bem-aventurados somos nós. Pois bem, queridos, então, continuando aqui, veja só, seremos falsas testemunhas se ele não vem. Os mortos que estão nos sepulcros têm falecido e não há nenhuma esperança que reste para nós se Jesus Cristo não vier visivelmente pela sua segunda vez. A segunda vinda é tão importante que, mesmo estando Jesus se aproximando desta Semana Santa, estando à sombra da cruz, ele falou mais sobre a sua segunda vinda do que sobre a sua morte, sepultamento, sepultura e ressurreição. Então, à luz disso, devemos ver que é um texto muito importante. O Brana estava pregando em 57. Em 57, o Brana estava pregando a importância da segunda vinda. E que aquilo que tinha sido falado no Rio Ohio estava próximo de acontecer. O Brana sabia com clareza que não passaria, ele não morreria. Agora, me desculpa a expressão, agora vem uns crentes que bateu a cara na parede e voltou atrás, porque não entendeu. O irmão Brana foi o irmão Brana que disse que ele não morreria de velhice sem ver a segunda vinda. E ele não morreu de velhice. Nem o acidente que aconteceu com o irmão Brana impediu ele de ver a segunda vinda. Não impediu, porque Jesus deixou ele ver, ele viu a sua segunda vinda. Ele viu com clareza. Eu entendo
quando eu pego uma mensagem de 65, de 1965, que quando o irmão Branham apontou na mensagem, qual a atração sobre a montanha, ao nascer do sol, veja, não é só uma mensagem, qual a atração sobre a montanha, ao nascer do sol, quando o irmão Branham mostra a vinda de Cristo de uma maneira sobrenatural para os seus filhos, para os filhos de Deus, não para o mundo religioso, nem mesmo para aqueles que iriam torcer a mensagem. Não, ele mostrou para os eleitos a sua segunda vinda. E como é só para os eleitos, é só os eleitos que vê o irmão Branham mostrando a segunda vinda de Cristo. Não é para todo mundo. Então eu não fico surpreso quando o irmão Branham pega uma mensagem de 1965 e fala assim: estamos aguardando a segunda vinda. Não, aquilo não desfaz aquilo que o irmão Branham já tinha falado antes. Não desfaz. E eu até entendo por que o irmão Branham falava aquilo. O irmão Branham começou a ir pregar de uma certa época para frente. Ele ia pregar naquele grupo dos homens de negócio do evangelho completo. Mas o irmão Branham ia subir no púlpito ali e falar assim: Jesus já veio. Claro que ele não ia falar. Ele nunca falou isso de uma maneira clara, desse jeito que eu estou falando aqui. Mas ele falou para nós. Ele apontou as evidências da segunda vinda. E não adianta o pregador falar assim: ah, essa não. Não adianta. Essa sim. Essa sim. Você não tem mensagem nem Bíblia mais para projetar outra vinda. Eu duvido. Eu quero que um pregador projete uma escritura prometida na Bíblia. É como o irmão Branham disse para aquele judeu, aquele rabino, que não creu, que não cria que Jesus Cristo era o Messias. O rabino falou assim, o irmão Branham disse para o rabino: me mostra na sua Bíblia aonde Jesus falhou em ser o Messias. E eu pergunto para esses rabinos de hoje, esses mestres, me mostra na sua Bíblia ou na sua mensagem uma escritura que projeta a vinda de Jesus para frente ainda. Me mostra. Me mostra na sua Bíblia e nas suas mensagens. O parágrafo que o irmão Branham falou: vocês estão aguardando a segunda vinda? Isso aí não... Você não prova, não. Você tem que desfazer as outras mensagens. Você tem que pegar aquelas outras que o irmão Branham falou. Ali está o Senhor Jesus Cristo, na nuvem. Você tem que pegar aquela, ao nascer do sol. Veja. Aí você vai ler: estamos aguardando a sua vinda. Você pega junto aquilo ali. Veja. Oh, my. Oh, meus irmãos, queridos, amados. Estamos... Tem uma coisa. Alguém diz assim... Sabe o que está acontecendo? Alguém pode... Mas então quer dizer que não falta nada? Não falta. Falta uma coisa. Falta uma coisa. Está faltando uma coisa. Deus realiza o seu plano, determina a sua mensagem, e aquilo começa a se desenrolar. O povo precisa captar aquilo. O povo precisa, a mente, a
revelação tem que descer no coração das pessoas a ponto de a pessoa ver. Então o irmão Branham disse na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Lá ele disse o que falta. Ele disse assim: no dia que a igreja souber o que ela é. Ele disse assim: não é o que ela vai ser, é o que ela é. É o que ela já é. Não é o que ela vai ser. Está faltando isso, porque as pessoas não estão sabendo quem são. Não estão sabendo o que Deus realizou nesta era. Não estão sabendo. Não estão captando. Você sabe que o Evangelho é sempre assim. Olha, quando Filipe foi chamar Natanael, eu estou citando escrituras aqui para ver se a nossa mente abre. Enquanto a pessoa não vê, aquilo não aconteceu para ele. Ele precisa ver aquilo acontecer. Ele precisa ver aquilo tendo acontecido já. Então Filipe chegou e falou assim: Natanael, vamos ver. Vamos ver para você ver. O Messias. Então Natanael foi lá, com certeza, durante a viagem que ele estava indo para lá, com um monte de dúvida na mente. Eu vou ver lá, quero ver o que ele vai falar, quero ver o que ele vai falar. Tá, quando ele chegou, ele não precisou pedir para Jesus falar. Natanael, eu sou o Messias, eu já vim. Ele não precisou fazer isso. Porque Jesus fez o seguinte, ele foi e deu uma volta assim, sabe? Falou assim: eu vou manifestar um sinal do Messias, que ele sendo verdadeiro, israelita eleito, ele vai reconhecer na hora. É assim que é com os eleitos, queridos. Não é do jeito que você pensa, que Deus vai vir. Olha aqui. A primeira vinda foi a mesma coisa. Diz o irmão Branham que eles estavam esperando que uma escada descesse do céu e viesse lá e falasse assim: eu estou aqui, cheguei, eu sou o Messias. Os fariseus estavam esperando isso. Está lá até hoje esperando a primeira vinda. Está lá até hoje esperando a primeira vinda. Será que vai acontecer com os gentios? É a mesma coisa? Então Jesus disse: eis aí, ao sinal do Messias, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Pá! É a mesma coisa de dar um tiro. Sabe? É a mesma coisa de dar um tiro. Pá! Natanael falou: quando me conheces? Que isso? De onde me conheces? Como assim você sabe que eu sou o verdadeiro israelita? Ele falou assim: não, é porque eu estava vendo, antes de Filipe chegar lá, eu vi você orando debaixo da figueira. Pá! Aí que foi o tiro. Rabi, tu és o Messias. Tu és o rei de Israel. Não, mas eu vou ficar esperando o outro. Sabe? O senhor mas assim, a nuvem foi só uma aparição, tá, uma parte da vinda, entendeu? É uma parte, né? Aí depois tem que concluir. Foi assim que Natanael fez. Eu sei o que eu estou falando, muitos da mensagem sabem o que eu estou falando. Não, é porque
porque assim, eu vou ensinar aqui, eu vou ficar 5 horas ensinando para você, eu vou pegar a Ruth, vou pegar a Moabita, eu vou pegar assim, sabe, eu vou trazer, eu vou fazer um quadro aqui, e eu vou trazer e provar para vocês como que foi e como que... É assim que está acontecendo no nosso mundo religioso da mensagem. É por isso, irmãos, é por isso que quando eu leio aquele parágrafo da mensagem, Deus chama para uma total separação da incredulidade, onde ele diz assim, Deus separou Moisés do mundo, da igreja. Deus separou Isaías do mundo, da igreja. Deus separou os apóstolos daqueles fariseus que eram tão santos que você não podia tocar um dedo neles. Deus separou os seus deles, dos santos. Sabe aquele santo que não podia tocar um dedo neles? Deus tirou os seus apóstolos de lá para crer na vinda do Senhor Jesus Cristo. Não é outra coisa que tem feito Deus para mim. Não é outra coisa. Que o Senhor nos abençoe. Até a próxima. Nós vamos caminhando aqui pela graça de Deus. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Até uma próxima, se o Senhor nos permitir. Amém. Povo que tomei para mim, oh norte, restaure meu povo, sei que declara o meu louvor, oh sul, não os detenha, este povo que tomei para mim, eu sei. Nossas almas ao invisível, o inaudível, o inconcebível, para crer no impossível, neste novo dia. Boas novas sendo anunciadas, sei que muito em breve raptado serei. O anjo de Deus está aqui, guiando nossas almas ao invisível, o inaudível, o inconcebível, fé para crer no impossível.